Você já reparou que tem gente que passa a vida toda correndo atrás de templos? Templos de pedra. Templos de reconhecimento. Templos de aceitação, de status, de fama, de poder. Acha que, se estiver lá, tudo muda. Mas e se eu te dissesse que o que muda tudo é um túmulo? Parece loucura, né? Mas o que você precisa não é de um novo lugar para frequentar. É de um velho lugar onde algo foi enterrado. Não um fim, um recomeço. Um rompimento com o que te arrastava. É aí que tudo começa de verdade. E eu sei isso não só porque vivi, mas porque está escrito. Em um versículo que muita gente lê correndo e não percebe a explosão que carrega. Fomos, pois, sepultados com ele na morte, para que, assim como Cristo ressuscitou, também andemos em novidade de vida. Isso não é só religião. Isso é transformação de dentro para fora. E se você ainda está esperando pelo tempo certo, está perdendo a chance de enterrar o que te prende. E o tempo para isso? Está acabando. Porque viver de verdade não espera. Sabe quando você sente que está tentando mudar, mas parece que tudo em volta te empurra de volta para o mesmo lugar? Você tenta pensar diferente, falar diferente, agir diferente, mas dentro de você tem uma raiz velha que insiste em crescer. Como se uma parte antiga da sua vida estivesse sempre pronta para ressuscitar. A maioria das pessoas tenta cortar essa parte com esforço próprio. Vai para encontros, retiros, cultos, se cerca de bons conselhos e boa vontade. Mas não entende porque tudo volta ao mesmo ciclo. É aí que entra algo que quase ninguém te conta. Transformação de verdade não acontece com esforço. Ela acontece com morte. E isso parece pesado, mas é libertador. A sua velha vida não precisa de ajuda. Ela precisa de um funeral. Precisa ser enterrada, como diz o versículo, para que algo novo possa nascer. Se você tenta transformar o velho, ele apenas se disfarça de novo. Mas se você deixa ele morrer, então algo vivo de verdade pode surgir. Esse é o caminho que muda tudo, e ele começa com um sepultamento que só você pode escolher aceitar. Imagine que você está numa casa cheia de entulho. Toda vez que tenta decorar, esbarra nas coisas velhas. Você limpa, organiza, arruma as cadeiras, pinta as paredes. Mas aquilo que está apodrecendo lá dentro continua tomando espaço. Agora pense, por que tanta gente insiste em decorar a alma sem antes esvaziá-la? Por que tentamos construir o novo sobre escombros? Romanos 6:4 não fala de uma reforma. Fala de uma morte, uma sepultura. E o mais duro, essa sepultura não é simbólica, é interior. É reconhecer que a pessoa que você era, precisa ir embora. O problema é que nos apegamos à identidade do passado. A raiva, o medo, o ressentimento viram quem somos. E aí, quando alguém fala em abandonar isso, parece que estão pedindo para você abandonar a si mesmo. Mas não, estão te chamando para nascer de novo. Só que antes do nascimento, vem a morte. E se você ainda tenta construir sem enterrar, tudo vai desabar outra vez. É hora de esvaziar a casa. E deixar que o novo entre, de verdade. Há quem pense que isso tudo é simbólico. Que a velha vida é só um modo de dizer. Mas olha à sua volta. Quantas pessoas você conhece que vivem presas ao passado? Que carregam dentro delas um rancor de anos? Uma culpa silenciosa que as impede de dormir? Isso não é simbólico. Isso é real. E mais, isso é tóxico. E ainda que se tente vestir de otimismo, positividade ou fé de palco, o cheiro do que não foi enterrado ainda está ali. A verdade é que a transformação só vem quando o velho é removido com decisão. E isso não é fácil. Porque envolve confronto. Envolve reconhecer que muita coisa que você defendia, te aprisionava. Que hábitos que você achava parte de quem é, estavam só te sabotando. É aí que o túmulo entra. Não como lugar de fim, mas como o único começo possível. Enterrar é declarar, isso não volta mais. E quando essa decisão é verdadeira, começa algo que ninguém pode fabricar. Um renascimento. E esse novo você, não precisa provar nada para ninguém. Porque ele vive em liberdade. Talvez você esteja pensando, mas eu já mudei tanto, será que ainda falta algo morrer em mim? E é aí que mora a chave. Às vezes, o que precisa morrer não é visível. Não é um vício, uma atitude ou uma fala. É um apego. Um orgulho disfarçado de força. Uma necessidade de ser validado. Uma resistência em perdoar. Um medo de abrir mão do controle. São essas pequenas raízes que mantêm viva a velha identidade, mesmo quando tudo parece novo por fora. E isso é cruel. Porque você sente que está vivendo o novo, mas o velho continua sabotando silenciosamente. Só que quando você identifica isso e escolhe deixar morrer, vem um tipo de paz que não depende das circunstâncias. Porque não é a vida do lado de fora que muda. É a sua essência. Você passa a caminhar em novidade de vida, como o texto diz. E isso não se compra, não se copia, não se ensina em 7 passos. É fruto de um túmulo bem cavado, onde você enterrou, com coragem, o que não te servia mais.
Se você chegou até aqui, é porque algo em você já pressente que esse chamado não é genérico. Ele é pessoal. É sobre você. Sobre as guerras silenciosas que você vive. Sobre os ciclos que você já cansou de repetir. E sobre a esperança, ainda que tímida, de que pode ser diferente. E pode. Mas não será no templo. Será no túmulo. No lugar onde você deixa de tentar consertar o que precisa ser deixado. Onde você abandona o peso de manter aparências. Onde você se permite ser transformado, não por esforço, mas por rendição. E essa rendição começa agora. Com uma escolha. Não de frequentar mais, mas de se entregar mais. De cavar fundo. De não maquiar a dor, mas de enterrá-la de vez. E ali, naquele lugar que o mundo chama de fim, nasce algo que nenhum palco pode oferecer. Uma vida com verdade. Com propósito. Com leveza. E o que vem depois disso, é só consequência. Porque quando a raiz é nova, o fruto também é.